Então, Pedro, a gente tá fazendo essa questão de pesquisa para entender que cada município tem suas preocupações, tem sua visão sobre o SIM, né? Do porquê que é o SIM e tal, e cada município tem sua peculiaridade, né? E a gente notou, né, estudando um pouco de Tibagi, os contextos de Tibagi, que a questão do SIM ele vai além do comum de um município como Araucária, que é um município mais um pouco mais urbano, né, e tal, que tem indústrias e tal, que o foco deles é mais desenvolvimento econômico para os pequenos produtores, né? Não que isso não seja em Tibagi, mas que em Tibagi tem uma questão que eu vejo um pouco mais ambiental, né? Eu não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, aqui em Tibagi, a nossa realidade, pensando assim, a grande maioria dos produtores, eles se encontram na área rural de Tibagi, né? Como a gente tem, em extensão territorial, Tibagi é o segundo maior município do estado, então a gente encontra a maior parte da produção deles em área rural mesmo, né? Então, a gente vem aí, a lei foi criada do SIM em Tibagi, foi no dia 30 de novembro de 1999, mas ela entrou em prática mesmo, foi agora em 2020, então foi aí 21 anos depois. Então, a gente teve aí um processo que os produtores acabaram esperando por muito tempo, quando foi criada a lei, mas eles continuaram na ilegalidade, né? Já porque não tinham o serviço atuante. Então, hoje a gente observa assim, que a grande maioria, a maioria eles querem se legalizar, né? Mas nosso grande problema mesmo é a hora que a gente traz para a realidade da legalização, principalmente tentando buscar esse pessoal, né? Porque eles têm muito abate clandestino aqui em Tibagi, né? Então, principalmente na área rural, então isso ainda é muito escondido, a gente não consegue ter acesso. Muitos, assim, não querem se legalizar porque a venda deles de uma maneira informal ainda é muito boa, né? Então, eles acabam vendendo na própria área rural mesmo, entre os vizinhos, e acabam levando para as cidades vizinhas, então, Telêmaco, Embaú, Reserva, são cidades que eles acabam levando o produto deles para vender também, de uma forma ilegal. Pensando, né, para eles nessa forma de legalidade, ainda existe um mito primeiro da fiscalização, eles têm muito medo disso, e porque eles acham que a gente está lá para prejudicar eles, que nada vai dar certo, que o município está querendo fechar os pequenos produtores, que a fiscalização vai pedir um monte de exigência que eles não vão conseguir cumprir, eles só sobrevivem daquilo. Então, assim, a gente está nesse processo um pouco de desmistificação, apesar que eles continuam a maioria bem escondida ainda. Os que já foram buscar o serviço já são produtores que já vendiam nos mercados antigamente, mas com, né, a regional de saúde em cima, proibindo a venda nos estabelecimentos, foram produtores que, assim que o serviço começou a funcionar esse ano, eles procuraram a gente justamente para eles poderem voltar a vender nos estabelecimentos, que era onde eles tinham a maior fonte de renda deles, né? Então, esses foram os primeiros que buscaram a gente. Os outros ainda, eles têm essa preocupação e continuam vendendo na informalidade. E como a extensão territorial é muito grande, a gente não consegue abranger todos esses produtores. Então, acaba que a grande maioria a gente nem sabe, né? A gente sabe que existe, a gente sabe através da rede de estabelecimentos, né, principalmente os mercados, a questão da carne suína e ovina. Os próprios mercados comentam com a gente que eles não têm uma venda tão boa assim como carne bovina, porque eles sabem que o pessoal acaba vendendo de uma forma, né, fazem abate em propriedades, acabam vendendo de uma maneira ilegal, então o pessoal acaba não comprando no mercado. Então, essa é uma reclamação que chega para a gente. Agora, a gente conseguir rastrear onde estão essas propriedades e quem são acaba sendo muito complicado, porque o pessoal acaba não querendo, não quer denunciar ou não quer dizer onde que está. E ainda mais questão de abate, que tem toda uma logística diferenciada, a gente não tem abatedouro aqui em Tibagi, e nem na região próxima, nas cidades vizinhas, então isso acaba dificultando um pouco para eles levarem para outra cidade para fazer um abate, ou eles, né, investirem em um abatedouro, acaba sendo muito caro, então eles acabam tendo esse problema.
E como é muito rural aqui, a gente tem em torno de 22 mil habitantes, mais ou menos. Eles estimam que 12 mil estão na parte da cidade, em torno de 9, 10 mil no interior. Então, são quase metade da população que sobrevive, a grande maioria desses produtos. Então, é muito difícil a gente conseguir ainda chegar nesses produtores e mostrar as vantagens que tem o serviço de inspeção, principalmente para eles, né? Ainda mais como eles vendem de uma maneira muito escondida na área rural, é muito difícil a fiscalização pegar. Então, para eles acaba não sendo tão vantajoso, entre aspas, essa legalização, né? Então, a gente tem essa questão aí bem complexa ainda, né? Agora, quem realmente quer vender a mais e quer aumentar a produção, aí acaba buscando o serviço de inspeção de uma maneira voluntária, né? Eles acabam vindo atrás da gente justamente para conseguir expandir as vendas, assim, né? Então, a nossa realidade, se for pensar aí com municípios maiores, tipo Araucária e tudo mais, é que a gente não tem um polo industrial tão desenvolvido, né? Tibagi, ela é realmente rural, ela sobrevive da agricultura, né? Então, extensas propriedades rurais, agricultura, né? Plantação de soja, milho, enfim, é muito grande. Produção leiteira é grande também, então eles acabam aproveitando uma parte do leite para vender, uma parte para fazer queijo e acabar vendendo ali de uma maneira menor, assim. Então, a gente está caminhando num processo para conseguir, primeiro, desmistificar o serviço de inspeção aqui, para depois, né, a gente conseguir atrair novas agroindústrias, novos produtores para dentro do serviço de inspeção. Então, a gente tem essa dificuldade, e, inclusive, a própria vigilância sanitária acaba sofrendo bastante na fiscalização deles no município, justamente pela extensão territorial também, né? Então, a gente tem muitas mercearias no interior, que é a estrada de chão, então você chega lá, você acaba pegando mel ilegal, queijo ilegal, embutidos, então, assim, até para a vigilância, essa fiscalização é muito complexa, né? Então, existe toda uma parceria do SIM com a vigilância sanitária para a gente conseguir chegar nesses estabelecimentos e chegar nesses produtores para conseguir estimular eles a entrarem para o serviço de inspeção. Perfeito, Pedro. Nossa, eu realmente não sabia de toda essa magnitude do município, né? E assim, falando na equipe do SIM, né? Quando você falou nós, né? O que a gente já percebeu em alguns outros municípios, a gente nota que esse investimento em equipe para o serviço de inspeção municipal do poder público, às vezes não é tão prioritário, né? Uhum. E daí eu queria que você falasse um pouco, assim, que nem eu nem apresentei você ainda para o pessoal que está ouvindo, né? Mas você é médico veterinário, né? De formação, né? E você é concursado aí no município, né? Como que é essa equipe do SIM aí? Você só cuida do SIM aí no município? Na verdade, assim, eu falo nós, na verdade, porque eu trabalho muito em parceria com a vigilância sanitária. Então, quando eu preciso de um apoio, é sempre a vigilância que vai comigo. Até porque o fim só sou eu. Então, só tenho eu como médico veterinário. Agora tem uma estagiária, mas que não é nem da área, mas é que foi depois de muito pedido, né, para a prefeitura, eu consegui uma estagiária, pelo menos para me ajudar na parte de documentação, do credenciamento, até porque fazer essas vistorias e a parte burocrática mesmo, estava sobrecarregando, então eu consegui uma estagiária, pelo menos para ajudar nessa parte, mas ela não é da área, então ela me ajuda realmente a preencher os documentos e deixar pronto mais para assinar. O SIM hoje, então, só conta comigo, né? Eu sou o único médico veterinário. A vigilância sanitária, eles têm 2 médicos veterinários, né? Uma comissionada e outro que é concursado. Então, eu, com essa médica veterinária comissionada, a gente acaba trabalhando bem em conjunto, na verdade. Como eu entrei na prefeitura como médico veterinário, agora estou realocado no serviço de inspeção, mas eu acabo, muitas vezes, quando precisa, tendo que atuar em algumas outras vertentes da medicina veterinária dentro da prefeitura também. E uma delas, o que mais requer também é um pouco da vigilância sanitária. Então, como eu acabo ajudando o pessoal da vigilância, eles acabam me ajudando bastante. Então, quando tem que fazer alguma fiscalização, para não ter que ir sozinho, alguma orientação, levar algum decreto, alguma coisa assim para os produtores, é sempre o pessoal da vigilância que me acompanha. Assim como quando eles vão fazer apreensão nos estabelecimentos e tudo mais, eu acabo acompanhando também. Então, a gente trabalha muito em parceria. Então,
essa é a vantagem nossa aqui do município, essa parceria bem grande que tem entre o serviço de inspeção com a vigilância sanitária. Então, a gente, como trabalha juntos, a gente consegue linkar os trabalhos, se um precisa, o outro acaba cedendo para ir junto, né? Então, a gente sempre está trabalhando em parcerias aí constantemente. Mas, assim, eu volta e meia sempre estou pedindo mais, pelo menos, assim, o pessoal que aumente um pouco essa questão da equipe do serviço de inspeção, porque, como eu comentei, né, o município é muito grande. Tem distritos que a gente chama aqui, que são 80 quilômetros daqui da sede principal, e é estrada de chão. Então, aí você acaba levando, muitas vezes, um dia inteiro para você chegar até lá, visitar um produtor e voltar. Então, a logística acaba sendo muito complexa. Então, se você tiver, né, uma equipe maior, acaba sendo muito melhor. Então, agora sim, estamos, né, dependendo agora da próxima gestão que vai entrar o ano que vem, para a gente alinhar novamente como que vai funcionar os trabalhos. Enfim, já existia né, um alinhamento com a gestão atual que estava, né? Agora com as eleições, então a gente vai ter que realmente agora em janeiro realinhar de novo, porque a prefeitura aqui ela estava muito disposta a ajudar os produtores, então eles realmente estavam ajudando muito, tipo, estimulando os produtores a vir, sabe? Então, cedendo o engenheiro civil do planejamento para fazer as plantas baixas para os produtores, a questão de análise laboratória, a prefeitura credenciou o laboratório, que inclusive saiu sexta-feira passada. Então, quem vai pagar as análises dos produtores é a prefeitura, justamente para eles não terem um custo maior com as análises, justamente que a grande maioria são pequenos produtores. Então, né, vamos ver se esse ano que vem, acredito eu, que vai manter essa mesma linha aí para estimular os produtores a entrar no serviço de inspeção. Então, a prefeitura está bem alinhada esse serviço. Então, acaba ajudando muito os produtores a entrar, porque eles acabam tendo aí um custo que eles teriam maior com a análise laboratorial, com contratar um engenheiro civil para fazer a planta baixa da agroindústria, eles acabam tendo a disponibilidade da prefeitura nesses tipos de serviço. Então, nesse ponto está bem estruturado, só realmente a equipe que a gente está um pouco em déficit ainda. Não, perfeito. E assim, olhando todo esse contexto, né, de mudança de gestão, pandemia, crise econômica, crise sanitária, como que você vê a importância dessa legalização, desses produtores estarem legalizados, para que a gente consiga estar controlando demais fatores de saúde pública para, digamos assim, questões alimentares mesmo, assim, né? Porque, poxa, hoje se fala muito, né? Tem que lavar a mão, usar álcool em gel, tal, coisas que as pessoas, que é o básico, mas as pessoas não faziam, né? Então, hoje, por causa da pandemia, explodiu no mundo todo, um monte de gente morrendo, daí, pô, vou lavar minha mão, né? E então, agora você trazendo esse cenário que muitos produtores não estão na legalidade, como que você vê que a prefeitura pode se posicionar nessa nova gestão para estar fomentando essa legalidade? Onde a gente está mais batendo na tecla, assim, eu acabo levando, principalmente para os consumidores, que tem uma cidade pequena, o número de habitantes, e é mais rural, o pessoal tem o costume, né, e a preferência do consumo desses produtos mais artesanais, né? Eles gostam desse queijo, eles gostam, né, acabam comprando ovos aí do pessoal que acaba vendendo, né, direto da granja, né, enfim. Aqui em Tibagi, principalmente, de acabar optando sempre por esses produtos. Só que eles não têm, né, o que eu estou levando, principalmente, né, e peço muito ajuda nessa questão da comunicação da prefeitura, principalmente, trazer o risco à saúde pública, né, porque as pessoas elas não têm muito, não sabem a importância disso, né, não sabem o risco de um queijo que não é pasteurizado, leite, o risco das doenças que podem ser transmitidas, do embutido, do mel, enfim. Então, nesse ponto, até os produtores mesmos, muitos eles não têm esse conhecimento, que eles acabam não entendendo o porquê da fiscalização, né? O porquê de tudo isso, eles acabam achando que a lei foi criada para prejudicar eles, então eu tenho que sempre explicar, principalmente o risco à saúde pública
A vantagem para eles de se legalizarem, que eles vão ter todos os estabelecimentos e a venda, né, aberta para eles no município, a segurança como produtores, né, então, se a partir do momento que eles têm um produto inspecionado, legalizado, eles acabam não tendo um risco maior, porque, enfim, é um produto que está sendo inspecionado, então a gente está garantindo a segurança desse produto. Então, para o produtor também traz uma certa segurança, né, do que quando não tem esse serviço de inspeção. Então, eu tento trazer isso sempre para os produtores e para os consumidores também, que de uma maneira geral, não só Tibagi, né? A população brasileira como um todo, ela não tem muito esse conhecimento da transmissão de doenças pelos alimentos, né? Então, quando a gente comenta que a gente vai fiscalizar, que não pode a venda, a grande maioria das pessoas fica um pouco revoltadas com o serviço, né? Eles acham que a gente está querendo barrar a venda, que a gente quer prejudicar os pequenos produtores. E, na verdade, não é isso. A gente quer garantir uma segurança alimentar para os consumidores e agregar valor ao produto para o produtor, né? Então, a gente acaba muito trabalhando nessa vertente, assim, e a prefeitura, a gente acaba sempre pedindo, na verdade, conversando com o pessoal da comunicação, para eles postarem matérias no site da prefeitura. Justamente, eu já fui na rádio aqui de Tibagi, no domingo de manhã, que tem a hora do produtor, que passa das 8 às 10 da manhã. Eu já fui convidado para ir falar lá, justamente para tentar desmistificar, para falar da importância do serviço de inspeção, para que isso acabe atingindo, né? Porque domingo de manhã acaba atingindo muitos produtores, principalmente, né? Então, muita gente acaba ouvindo também, então, justamente para eles entenderem a importância deles optarem por um produto inspecionado, né? A gente, passando por uma pandemia, se a gente for pegar na história a quantidade de doenças, né, de surtos que já aconteceram através da transmissão por alimentos contaminados, então, assim, é isso que a gente tem que trazer para a população, a importância de se consumir um produto inspecionado, né, a garantia que ela está tendo, assim como a segurança do produtor e agregar valor a esse produto. Então, eu acho que a pandemia ela veio muito, assim, mudar, né, o pensamento da população mundial como um todo. Com esses cuidados, assim, a gente vê que as pessoas se preocupam muito mais com a higiene das mãos, que realmente não tinha, álcool em gel que a gente vê em todos os carros que as pessoas não tinham o costume de ter, nas salas de trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar depois da pandemia. As pessoas estão pegando esse hábito. Então, eu acho que isso vai continuar e, na verdade, ele acaba a gente aproveitando, né, o gancho para expandir para outros tipos, e aí a gente acaba entrando na parte de alimentos seguros, da higienização correta, não só de produtos de origem animal, né? Mas aquela verdura que você compra no mercado, que você tem que lavar corretamente, que muitas pessoas ainda acabam não fazendo isso, né? A limpeza das embalagens, que não era algo que a gente não tinha o costume de comprar no mercado, a gente sempre guardava direto. Hoje você vê essa mudança na cultura da população em limpar as embalagens antes de guardar. Então, assim, isso eles acabam buscando, né, essa mudança, essa busca por higiene, eles acabam também optando né, produtos mais seguros. E, assim, por pouco tempo que o serviço de inspeção está, né, funcionando, de fato, aqui em Tibagi, a gente já observa que tem essa mudança, sabe? De pessoas próximas que não são da área, que a gente comenta, que eles vêm perguntar o porquê que a gente foi na feirinha e pediu para a pessoa se legalizar para não vender mais, né? Não vender não inspecionado, que não pode. A partir do momento que a gente começa a explicar nesse círculo, as pessoas começam a entender coisas que elas nem sabiam da importância disso. E são pessoas que acabam optando, né, a partir do momento que você acaba trazendo essa informação, em buscar um produto de qualidade, né, um produto inspecionado. E essa informação, ela acaba disseminando bastante, né. Eu acho tanto que, né, conversando aqui na prefeitura, quando voltar às escolas, eu acho que as escolas é um lugar super interessante para a gente incluir um pouco também do serviço da inspeção, porque é um lugar que, assim, tipo, as crianças acabam disseminando bastante essa questão e acabam levando para os pais que produzem. Então, assim, é um trabalho que a gente está esperando, né, depois que voltar às aulas e tudo mais, né, para o próximo ano, a gente realmente levar o serviço de inspeção para dentro das salas de aula, justamente para a gente conseguir disseminar também
para os produtores, né? E para a população já começar a ter essa mudança e optar sempre por um produto inspecionado, né? A gente consegue aí segurar muito mais essa questão de risco de surtos de doenças, né? Porque muitas vezes a pessoa até já comeu um queijo, já passou mal, mas ela nunca fez o link do que os problemas gastrointestinais que ela teve talvez tenha vindo de um queijo. Porque, enfim, ela comeu outras coisas que ela não parou para se preocupar que talvez tenha vindo do queijo. Então, assim, é um conhecimento que a gente tem que estar levando para o consumidor, assim, justamente porque existe um risco de saúde pública, existem doenças que são extremamente perigosas aí, né, se a gente pensar uma mulher grávida comer um queijo com listéria, pode dar um aborto. Então, assim, quantas mulheres grávidas que comem um queijo não inspecionado e nunca passou pela cabeça desse risco, uma brucelose, uma tuberculose, enfim, né? Então, são doenças que a gente tem que trazer para a população e tem que, né, buscar esses hábitos mais saudáveis e mais higiênicos sempre. Não, perfeito. E acho que essa questão que você falou de trazer esse conhecimento para as escolas também pode ser implicada na questão da comercialização para os produtores, né? No sentido de que as compras públicas, para quem tem o selo de inspeção, fique mais fácil, né? O município poder comprar o ovo do local, o queijo do local, o leite do local, a partir do momento que ele tem uma fiscalização, né? Exatamente, ele acaba sendo um estímulo para o produtor, né? E para a prefeitura também, porque ela acaba agregando valor ao município, né, ao produto do município. Então, ele acaba gerando empregos para dentro do município, optando por produtos que venham do município, né? Então, isso é um estímulo. Então, assim, a gente, no começo, né, quando saiu o primeiro selo de inspeção, a gente sabia que talvez, a partir do momento que o primeiro começasse a vender nos mercados, né, ia começar a ter uma procura, porque realmente a pessoa ia começar a chegar no mercado, ia começar a encontrar produtos, né, de companheiros, né, que também produziam, que vendiam na informalidade dentro dos mercados. E aí isso acaba também sendo até um estímulo para quem acaba não tendo esse mercado de buscar o serviço e também ter as portas abertas, né? O município, ele é muito grande, tipo, existe o questionamento de, mas eu vou ficar só no município, eu vou vender só aqui. Mas, assim, é um passo, né? Eu sempre falo que isso, ele é um passo. Para quem está vendendo informal, você ter os mercados que até então não tem nenhum selo de inspeção municipal nos mercados, é um mercado muito grande. E com o passar dos tempos, existem outros programas que você, né, para tentar, ou depois que você aumenta, ou mudar para um CIP, ou buscar um SUSAF, enfim. Então, existem outras alternativas futuras, mas que num futuro próximo, o serviço de inspeção tem em todos os estabelecimentos do município, né? E a gente observa, assim, que o pessoal aqui, principalmente dos mercados, eles estão buscando a compra desses produtores. Os próprios estabelecimentos, mercearias, mercados, eles ligam para o serviço de inspeção perguntando qual outro produtor tirou o selo, para a gente já passar o contato, para os mercados entrarem em contato já para pegar o produto. Então, assim, os mercados estão buscando esses produtores que estão se legalizando para colocar os produtos deles no mercado. Então, acaba ficando um ciclo, né, uma cadeia muito boa para o município, né. Foi uma das conversas que a gente teve, né, quando a prefeitura decidiu ajudar bastante e disponibilizar, né, as análises de laboratório, o pessoal do planejamento, tudo, porque é o que eles falam, né. A partir do momento que um produtor ele começa a produzir mais, ele vai ter que talvez contratar alguém. Então, contratar alguém, uma pessoa a mais trabalhando para o município é extremamente vantajoso. Então, assim, você está tirando gente que não tem emprego e está dando emprego, então, sim, ele, né, mais para frente, a partir do momento que os produtores começarem a produzir mais, até porque, como não tinha muitos produtores, né, produziam muito pouco, justamente porque só vendiam de uma maneira ilegal. Então, agora que eles estão começando a investir mais em animais, produzindo mais leite para produzir mais. Então, acaba chegando um momento que eles vão ter que contratar mais funcionários. E isso acaba gerando mais receitas para o município, porque é mais gente trabalhando, né? Então, é muito vantajoso. Então, é o que a gente fala que uma mão lava a outra, né? Então, para o município é extremamente vantajoso. E a partir do momento que a prefeitura opta em pegar produtos do SIM para disponibilizar para as escolas, merenda escolar e tudo, acaba sendo muito mais vantajoso, porque a receita acaba ficando no próprio município. Então, é isso que a gente tem que mudar um pouco a cabeça dos produtores, principalmente, porque eles têm esse medo,
E com razão, claro, a gente orienta, a gente ajuda, a gente tenta estimular, mas a gente não deixa de ser uma fiscalização, né? A partir do momento que a gente realmente tem que pegar pesado e tem que ficar em cima, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Até porque é um produto que vai atingir um grande número de consumidores que a gente não pode colocar em risco. Então, tem a parte da fiscalização. Mas a partir do momento que você pega o jeito e vai trabalhando direito, né, a fiscalização acaba sendo uma consequência ali que vai estar em cima e acaba te ajudando também a melhorar uma coisinha ou outra para você agregar mais valor ao teu produto, né? Então, essa parte, assim, que ainda a gente bate muito na tecla, né? Essa desmistificação. Que é complicado, ainda mais para o pessoal mais velho, que tipo, faz há 40 anos que produz queijo ali de uma maneira informal, então é um pessoal assim que é mais difícil da gente conseguir levar e mostrar os benefícios para eles. Não, perfeito. Antes de ir para a última pergunta, Pedro, eu queria ver se o Marcos quer falar alguma coisa. Ei, Marcos? Sim, sim. Pedro, eu queria só de um relato seu a respeito de alguma dificuldade que você teve durante esse ano que você começou, né? E assim, e dentro dessa dificuldade, quais foram as alternativas que foram aparecendo? Eu acho que a maior dificuldade, Marcos, na verdade, que eu estou encontrando aqui é a hora que a gente chega realmente no pequeno produtor. No pequeno produtor, assim, que produz ali, tem 60 litros de leite por dia. Então, ele até tem uma sala pequenininha onde ele produz queijo, mas nada, tipo, que seja totalmente, não é nada dentro do que o manual, né, a legislação pede da estrutura física. E a partir do momento quando a gente bate nesse produtor, que ele quer se legalizar, mas ele, né, é um pequeno produtor que não tem dinheiro para investir de início, é ali que tipo, existe uma certa resistência deles, né, um certo receio. Então, e isso a gente encontra bastante aqui. Então, a gente realmente pega muito pequeno produtor que produz queijo em salas de madeira, ou que, né, não tem piso azulejado, não tem tela nas janelas, enfim. São algumas coisinhas pequenas, mas algumas coisas maiores, que não é rebocado, enfim. Então, esses produtores é o que a gente mais encontra dificuldade, porque a gente quer ajudar, a gente quer trazer ele para a legalidade, mas eles acabam tendo que ter um investimento inicial para ele poder entrar, que muitas vezes eles não têm, né? Eles não têm da onde tirar um dinheiro para fazer uma reforma e tudo mais. Então, as saídas que a gente, né, dentro da prefeitura, né, o serviço de inspeção achou que nas partes onde a gente realmente podia ajudar eles, né, no custo de análise de laboratório e a questão de planta baixa, que é realmente um custo alto para eles, a prefeitura está ajudando. E algumas coisas que a gente consegue mudar de baixo custo, que a gente vê que não interfere tanto na qualidade do produto, a gente pede para eles mudarem. A gente acaba ficando um pouco em cima na questão das boas práticas de higiene, principalmente, né? Fica mais em cima na parte da fiscalização e acaba dando um prazo maior para eles se legalizarem. Foi uma das saídas que a gente teve, claro, né, dentro de uma realidade que não, né, não fosse tão fora assim. Então, assim, um prazo aí de 2 meses para, né, ele começar a aumentar a produção, para depois ele, por exemplo, azulejar o piso e as paredes, ou pintar, né, com tinta epóxi, enfim, aquelas tintas que não descascam e tudo mais, ou rebocar as paredes, substituir os armários de madeira por inox. Então, assim, a gente acabou, algumas coisas de início, principalmente madeira, essas coisas a gente, enfim, pedia para eles tirarem, mas essas coisas de estrutura física foi aonde a gente acabou dando uma certa flexibilizada, mas dando um prazo para eles se adequarem dentro, né? Porque a gente observou que se a gente não desse um prazo, ou eles iam parar de produzir, né? Eles iam simplesmente parar, ou eles iam continuar na ilegalidade. Então, aí a gente acaba chegando ao ponto de, tipo, qual era a vantagem, né? A gente não quer prejudicar um produtor que muitas vezes sobrevive disso, e ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente não traz ele para o serviço de inspeção
e ele vai continuar vendendo na ilegalidade, a gente continua colocando em risco vários consumidores que estão comendo esse produto. Então, a gente acaba ficando uma balança que a gente acaba... Talvez é melhor a gente ceder em algumas partes da estrutura física que a lei pede, dando um prazo maior para ele, até porque ele se legalizando no SIM, ele começa a produzir mais, então ele vai ter condições de se adequar, né, em algumas exigências maiores, mas pelo menos a gente está controlando de perto essa produção. Então a gente consegue ver que ele está cumprindo com todas as boas práticas de higiene, com, né, as básicas de lavagem de bancadas, de mão, não utilizar adornos, enfim, né, luva, máscara, touca. Então, assim, talvez é um jeito de a gente estar controlando mais de perto, pasteurizando o leite, se for um caso, né, do queijo. Então, assim, a gente está perto desses produtores justamente para conseguir garantir uma qualidade melhor desse produto sem colocar em risco aqueles consumidores que estariam consumindo um produto não legalizado. Então, isso eu acho que é o que a gente mais, que eu acredito que a grande maioria dos serviços de inspeção municipal, né, acaba enfrentando é justamente isso. Aquele produtor que quer se legalizar, mas que de início ele não tem condições financeiras para se adequar a todas as exigências necessárias perante a lei, né? Então, aí a gente fica naquela balança e acaba acompanhando mais de perto esses produtores justamente para não correr o risco de uma contaminação por causa da estrutura física. E aí agora, o laboratório saiu na sexta-feira, né? A licitação saiu, então a gente vai conseguir acompanhar agora mais de perto com as análises de laboratório, né? Então aí pelo menos a gente está realmente conseguindo garantir essa cuidado do produto. Isso, excelente, Pedro. E aí a última pergunta minha, depois eu passo para o Lucas, é com relação à parte das parcerias, né? Assim, de como você trabalha, né? Qual a importância das parcerias, seja dentro da prefeitura propriamente dita, como também fora do ente público? Como que você sente isso já como você é sozinho, né, aí no SIM, né? E aí passa esse relato aí para a gente, Pedro. Nós, assim, a parceria para o serviço de inspeção é extremamente importante, né, e necessário, extremamente benéfica também, né, então a gente tem a parceria aí com o Sebrae, que, né, sempre acompanha a gente, principalmente nas visitas, então né, a gente sempre vai ter dúvidas, a gente sempre acaba, ainda mais sozinho, que você acaba não tendo alguém para discutir e pensar em uma solução prática junto, isso acaba sendo bem complexo, então ter essa assistência é extremamente importante. A gente tem dentro da própria prefeitura, né, a gente tem então a parceria com o pessoal do planejamento, então eles indo, né, cedendo para fazer a planta baixa é extremamente importante. A gente tem a parceria do pessoal da saúde, então assim, tanto da questão da vigilância sanitária que acaba indo junto, que faz a licença sanitária sem custo algum também para os produtores, assim como com estrutura física para o serviço de inspeção à saúde, ela forneceu muita coisa, assim, de mesas, armários. Então, quem realmente, né, deu essa equipada na sala foi realmente a saúde. Tem o pessoal da tributação, da finanças, que também ajuda nessa parte das cobranças, que é uma cobrança bem mais baixa, o pessoal de administração, que a gente chegou num consenso de realmente ajudar na questão do laboratório. Tem a parceria com o site também, que super ajuda a gente na questão do credenciamento, no contato mais rápido com os RTs, no cadastramento das agroindústrias, agendamentos e tudo mais. Então, a gente, o SIM, a gente não conseguiria trabalhar sozinho, até conseguiria de uma maneira muito mais difícil, muito mais demorada, né? Mas que seria, e até para o produtor não seria nada vantajoso, porque eles teriam que arcar com muitas coisas, mas a gente tem uma ajuda, assim, extremamente importante desse, seja privado, seja público, que até para emprestar carro, quando a gente precisa visitar um produtor, o pessoal da saúde disponibiliza. Então, assim, realmente a gente trabalha numa parceria muito grande, a gente se ajuda muito, e a gente acaba se recebendo um trabalho do outro para conseguir acompanhar e para conseguir fazer essas ações.
sem contar, né, nosso trabalho do Sebrae, quando o Marcos vai acompanhar todas as vezes que eu preciso e mando um WhatsApp, por favor, me socorre, dúvida nessa agroindústria aqui. E a questão do site de vocês, que para nós é muito vantajoso, ajuda muito a gente a se organizar, a cadastrar e tudo mais. Então, eu acho que essas parcerias são extremamente importantes. Assim, o que falta mesmo, que eu sinto, e que talvez para o próximo ano, é buscar, não seria talvez uma parceria, mas uma aproximação maior, talvez com o SIM, né, com outro serviço de inspeção municipal dos municípios vizinhos, né? Até porque para ver como que eles estão trabalhando, porque a gente tem muitos produtores de Tibagi que levam os produtos para essas outras cidades de uma maneira ilegal, assim como a gente sabe que vem gente dessas outras cidades vender para cá também. Então, eu acho que esse contato mais próximo entre o serviço de inspeção, principalmente da região aqui, vai ser extremamente benéfico, justamente para a gente conseguir pegar um pouco e controlar um pouco esse transporte de produto não inspecionado entre os municípios. Então, eu acho que é um passo que a gente precisa fazer aqui no serviço de Tibagi, mas a gente tem uma parceria muito grande, enfim, eu espero que continue no próximo ano. Eu acredito que vai continuar sim, porque realmente os produtores precisam, né, do serviço de inspeção, e a procura está sendo grande, os estabelecimentos, mercado, mercearia, também está tendo uma procura muito grande para eles se legalizarem no autosserviço. Então, isso tudo, assim, acaba sendo... E até a parceria que o SIM tem com os mercados de, olha, acabamos de liberar mais um SIM. Então, a gente mesmo já passa o telefone, e eu, assim, no momento que eu libero um serviço de inspeção, né, um selo, eu já comunico os mercados, então ele já entra em contato com o produtor. Então, assim, o produtor, tirando o selo, ele já tem mercado aqui dentro do município. Então, assim, uma mão lava a outra, na verdade, né? Então, a gente acaba se ajudando justamente para ajudar os produtores, né? Perfeito, então, Pedro, eu queria agradecer muito a tua participação aqui nessa conversa aqui, e foi muito rico essa troca, porque, como a gente falou, né, cada município tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, né, e isso que você trouxe, achei muito interessante, porque a proposta quando a gente construiu a plataforma do Sim, ela tem uma cara de rede social, né? Mas foi proposital, né? Porque a gente quer fazer com que os municípios se conversem mesmo, né? Por mais que hoje a gente não tenha os municípios próximos, né? Mas a gente quer que os municípios comecem a entrar assim e eles troquem entre eles, assim, criem grupos temáticos, grupo do queijo, grupo do salame, grupo do bacon, né? Para que as pessoas troquem informação, porque o que a gente notou assim nesses anos de vivência, né, é que existem sim as leis, existem como aplicar essas leis, só que essas informações estão muito soltas, né, estão muito jogadas, né, aí os produtores, às vezes, tipo, é muito cansativo para mim, não vou fazer, né, aqui é mais fácil, eu já produzi, já estou vendendo, né, então a gente está nesse processo aqui de facilitar e trabalhar em conjunto, nem se trouxe, né, trabalhar em conjunto é o que faz as coisas se movimentarem, né, e eu queria agradecer, assim, a tua presença, né, e se você quiser dar mais um recado final. Eu queria agradecer muito também, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, até porque a gente tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, muitos erros e muitos acertos também, e às vezes a nossa dúvida é a mesma do município, né, de outro serviço de inspeção, e que às vezes eles acharam uma solução muito boa que a gente pode aplicar no nosso serviço. Então, assim, eu acho que essa troca ela sempre é muito rica. A plataforma também, parabenizar vocês, porque realmente ela ajuda muito a gente, né? Além de cadastrar, do cadastramento, do contato mais rápido com os RTs, ainda pensando em municípios grandes, que a gente leva meio dia para chegar numa propriedade, então, assim, para conseguir ter um contato com o RT é muito mais complexo. Então, a gente ter esse contato direto à plataforma, receber os relatórios, isso facilita muito o nosso trabalho também da fiscalização, do serviço de inspeção. E essa troca é sempre muito boa, assim, e a gente está para trabalhar juntos, né? A gente acaba o serviço, ele acaba trabalhando junto para a gente realmente, é o que a gente sempre fala, né? O nosso objetivo nunca é prejudicar o produtor, muito pelo contrário, né?
A gente quer realmente ajudar, estimular e aumentar, né? Agregar valor ao produto. Então, esse é o nosso objetivo aqui em todos os outros municípios. A gente ajuda onde pode ajudar, a gente, infelizmente, tem lugares que a gente, né, tem que aplicar a lei, tem que fazer da maneira correta, mas os produtores entendem, isso é o mais bacana, principalmente quando eles veem que a fiscalização está funcionando, que está dando certo para eles, que, né, querendo ou não, eles estão tendo um retorno nisso para eles, é muito bom, então eles veem isso, mas de uma maneira positiva, né, porque eles acabam ganhando, igual a gente fala, né, comércio, né, porque eles, querendo ou não, eles acabam tendo o consumidor deles de anos que ele já vende, mas agora eles estão expandindo os consumidores deles, né? Então, isso aumenta a produção deles. Então, é muito legal essas conversas, essas participações. Eu agradeço muito também o convite de vocês. E as ajudas sempre, né? Porque eu sempre estou mandando WhatsApp, mensagem, ligando, falando, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda aqui. Perfeito, Estamos na Pedro. parceria sempre. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço vocês. Eu vou terminar aqui de gravar.